E aí galera, mesmo Gaia fazendo poucas aparições, é um dos seres mais poderosos e importantes da existência. Usa nomes diferentes e aparece para cada cultura de uma forma, respeitando as crenças de cada um. É a primeira coisa que nasceu do caos. De acordo com ela, é a verdadeira fonte da criação, a fonte de tudo que os deuses fizeram e podem fazer. Mas não está resumida apenas nesse lado das divindades e adoração. Até mutantes como a Magma falam sobre a deusa. O poder da Mãe Natureza é sutil, mas imensurável. Não é de chamar a atenção, mas está sempre presente, porque tudo que tem vida no mundo possui parte da sua essência, o que quer dizer que nossos heróis favoritos têm uma parte dela. E como essa história da maternidade do Thor ficou meio confusa, decidi trazer um vídeo focado só nisso, com as informações que já temos. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. A revelação. O capítulo 300 de Thor começa comentando sobre Odin ter dado um olho em troca de conhecimento. Muito provavelmente o pai de todos já sabia que tinham coisas grandes a caminho. Mas como um rei queria saber mais para poder se preparar. Em meio a tudo isso, os celestiais retornaram à Terra e os deuses, líderes dos seus panteões, tentaram impedir. Mas viram que o poder das entidades estava além do deles. Por isso decidiram recuar e, com o tempo, Odin criou o Destruidor com uma fração da força dos Lordes Celestiais. Uma armadura formidável que foi descrita como não muito diferente da que os Celestiais usam. Depois criou uma espada tão poderosa que apenas o Pai de Todos poderia usar. Caso contrário, traria uma maldição que faria o reino estremecer. Tudo parecia pronto e uma batalha começou com a Onimente ao lado de Odin, já sendo nocauteada. Thor se aproximava enquanto o Destruidor lutava contra várias entidades ao mesmo tempo, mas contra todo aquele poder acabou sendo destruído e os deuses dos outros panteões sabiam que se ele tivesse morrido, logo teriam o mesmo destino. O Thor ainda testemunhou chorando que poderia ter sido a morte do próprio pai, e por isso entrou com tudo na batalha, causou muito estrago, segurou a espada suprema de Asgard e conseguiu atravessar a armadura de Arishem. Ainda assim, não foi suficiente, e o deus do trovão viu que ali seria seu fim, ia encontrar seu pai em Valhalla. Porém, de repente surgiu uma mulher com uma capa verde, se apresentando como a deusa ancestral conhecida em todas as lendas como a Mãe Terra. Para salvar o mundo, ofertou 12 mortais, e como os celestiais também têm influência na formação dos humanos, argumentou que também são filhos deles. A intenção da deusa era mostrar às entidades que eles têm muito a aprender com os seres da Terra, e os seres da Terra muito a aprender com eles. O que disse convenceu, e aparentemente aquele grupo passou a viajar o cosmos. No fim desse capítulo, Gaia abraçou o Thor e disse que tinha feito um acordo com Odin sobre não contar que foi casada com ele, que é a mãe biológica do deus do trovão. Mas como a terra e a vida do filho estavam em perigo, ela teve que intervir. O poder da Mãe Terra. A saga Império de 2020 movimentou a Marvel e repercutiu muito. Os heróis mais poderosos do mundo tiveram que entrar em ação para impedir que os Kotachi governassem e se espalhassem pelo universo, dominando tudo. No capítulo 6, as coisas chegaram no seu ápice e muita gente poderosa entrou no meio da batalha. Capitã Marvel, Tocha Humana e Wiccan tiveram até que se unir para salvar o Sol. Mas foi uma responsabilidade tão grande que por um minuto quase duvidaram das suas capacidades. A capitã que deu aquele apoio moral afirmando que os Vingadores são uma família e acreditam uns nos outros, então ia dar tudo certo. Na Terra a galera lutava sem parar e Amantes usou sua telepatia para livrar a Mulher Invisível da dor e fadiga. Dessa forma, usando mais do seu potencial. Mas a coisa ficou tensa mesmo para os Kotachi quando Thor agiu para acabar com a bagunça. Deixou claro que é filho de Midgard, o filho de Gaia, e por muito tempo tem questionado os caminhos que sua mãe quer que ele siga. E para aqueles que pensam que usariam o presente dela para tirar a vida, não é assim que as coisas funcionam. Ela não tem favoritos, e como a magia dela é mais poderosa,
todos os encantamentos feitos para prejudicar os outros serão anulados. Resumindo, a Mãe Natureza não aceita que usem o poder dela para fazer o mal. Três Mães foi no capítulo 43 de Vingadores de 2018 que pareciam mudar as coisas, enquanto uma entidade poderosa como a Fênix fazia um torneio para ver quem seria seu próximo hospedeiro. Como de costume, vários heróis tiveram que se unir para impedir que alguma coisa ruim acontecesse. Então a Cabelo de Fogo, que foi a primeira hospedeira da entidade na Terra, disse que a história de Gaia foi uma mentira. Ou seja, a deusa mais amada de todos os tempos, que é uma das fontes da criação, que vem salvando o mundo há bilhões de anos, foi chamada de mentirosa na cara dura. Ali, a Lady Fênix disse que Thor era filho do fogo e trovão, e ele não acreditou, mesmo sentindo o fogo em seu corpo, quando usa os poderes. E nos capítulos seguintes, disse que Gaia é sim sua mãe biológica, meio que não acreditando naquela história. Já no capítulo 17 da sua atual HQ solo, Freya disse que não estava distante do herói, só não sabia mais onde se encaixava e queria dar um tempo a ele. Ela sempre soube das histórias de Odin e as infidelidades, sabe de muitos segredos que prefere não falar. E mesmo não sendo Gaia ou Fênix, foi quem trocou as fraldas, ensinou a ler, o segurou quando chorava e o alimentou com seu próprio corpo. Então foi a primeira chamada de mãe, e assim sempre será. Para ser mais claro, atualmente Thor é o pai de todos e os recentes acontecimentos mostraram que o Mjolnir não estava obedecendo como deveria. O negócio é que uma profecia dizia que o deus dos martelos mataria o rei de Asgard, e com o tempo o martelo realmente saiu em uma forma humanoide, causando tragédias em todos os reinos. Como no capítulo 22, o deus do trovão lutava contra seu artefato lendário que queria vingança porque foi aprisionado, o herói mostrou que pode usar os poderes por conta própria, inclusive acessar os da Mãe Terra. Por isso criou um campo de energia para proteger seus amigos, e o Senhor Fantástico questionou como fazia aquilo sem o martelo. Então a Freya disse que ele é muito mais do que isso. Foi criado por ela, mas Gaia é sua mãe de nascimento. Ou seja, se a Fênix estava falando a verdade, de alguma forma o deus do trovão tem duas mães de nascimento e mais uma adotiva. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque eu tô sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Use o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!